E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque ele vai ser todo dedicado ao meu autor favorito e minha maior inspiração na escrita criativa, que é o John Ronald Reuel Tolkien, ou apenas J.R.R. Tolkien. E para isso eu vou mostrar para vocês a minha coleção particular do Tolkien. A última vez que eu fiz uma conta dos meus livros aqui da biblioteca, já uns 6 meses atrás, eu tinha pouco mais de 500 livros. E desses 500, à época, eu tinha 43 do Tolkien, que são os que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, vai 2, volta 3, divide... Mais ou menos uns 10% da minha biblioteca particular são apenas de livros do Tolkien ou alguma coisa relacionada a ele. Mas antes de continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rives Lorenzoni, eu sou médico, escritor de ficção, mais conhecido pelo meu trabalho literário O Jogo do Rei. E aqui nesse canal eu falo sobre medicina e literatura, bem mais de literatura do que de medicina. Porém, eu queria falar hoje sobre a literatura como um potente remédio. Essa minha fascinação toda pelo Tolkien me desde a adolescência. Eu acho que eu li Senhor dos Anéis pela primeira vez por volta de uns 12 anos de idade. E foi justamente nas páginas do Tolkien que eu encontrei um refúgio para minha adolescência um pouquinho complexa. Eu tive a separação dos meus pais desde muito novo, tinha por volta de uns 6 anos quando eles se separaram. Então cresci com a figura paterna mais próxima de mim, meu avô, que era um velho sábio tão qual Gandalf. E eu nem sempre tive esses quase 2 metros que eu tenho hoje, então fui um adolescente bem franzino, bem magrelo, bem baixinho, pouquíssimo sociável, não me destacava em esporte nenhum, não gostava muito de conversar com muitas pessoas. Não que isso tenha mudado muita coisa hoje, só não posso dizer mais que eu sou jovem. E justamente por conta disso, sempre tive um certo problema em fazer amizades, tanto que os meus amigos mais próximos hoje são os mesmos que eu tenho desde o tempo de colégio. E encontrei nos livros, principalmente nos livros do Tolkien, um certo consolo, um certo remédio para as tristezas, né, para as dificuldades que todo adolescente passa. E desde então eu me apaixonei pela literatura, né, saber que a gente tem ali através dos livros uma porta aberta para uma outra realidade, para um outro mundo, em que a gente pode viver outras vidas, se é que a que a gente está vivendo não estamos gostando. Isso me expandiu muito o horizonte, me fez entender as coisas de uma outra forma. Então eu vejo sim a literatura como um potente remédio e, no caso do Tolkien, talvez uma das melhores medicações que a gente tem nas livrarias. Como os meus pais se separaram muito cedo, eu tive a obrigação de me tornar o homem da casa também bem jovem. E quando a gente é meio que obrigado a amadurecer muito rápido, algumas áreas da nossa vida ficam realmente um pouco mais imaturas. E ter essa válvula de escape da fantasia, fosse a época apenas lendo e hoje podendo escrever, para mim foi algo realmente mágico, com o perdão do trocadilho. Enxergar a luz nessas páginas do Tolkien e na forma como ele escreve, trazendo talvez um universo ali bem dicotômico, bem dividido realmente do que é ser bom, do que é ser ruim, para um jovem como eu, aquela época que estava envolto ali em coisas ruins, de ideias bem trevosas, a gente encontrar a luz, nem que seja através daquelas páginas, para mim foi algo determinante para que eu não me perdesse no meu caminho de jovem. E toda a propaganda que eu faço do Tolkien, tudo que eu escrevo de fantasia que é muito inspirado nele, é muito na intenção de tentar reproduzir tudo isso que eu senti lendo os livros dele, e que eu espero que talvez um dia os meus livros também possam trazer isso de bom para quem estiver lendo. Por isso que, independente do gênero literário, se eu estou escrevendo fantasia, se estou escrevendo o romance policial e agora que eu estou escrevendo ficção científica, eu sempre procuro trazer bons valores, trazer bons ensinamentos, boas ideias realmente do que é bom, do que é ruim para quem está consumindo a minha literatura, porque foi isso que me inspirou a ser um escritor e foi isso que me salvou talvez de ter me tornado uma pessoa totalmente diferente. Foi sim, boa parte disso, a literatura que me guiou pelos caminhos que eu trilho hoje. Talvez na época em que eu li O Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu não era capaz de entender todas as alegorias que o Tolkien traz sobre o cristianismo, sobre o bem, sobre o mal. Talvez naquela época eu tivesse ficado realmente só fascinado por toda a magia que a fantasia traz, por todas as batalhas, por todas as raças. Então, aquilo para mim, à época, foi suficiente. Mas quando eu fui ficando mais velho, relendo O Senhor dos Anéis, entendendo um pouco mais tudo que estava por trás daquelas palavras,
foi algo que me fez enxergar a literatura de uma outra forma, enxergar realmente o poder dela e não simplesmente um entretenimento como muitas pessoas da academia tentam passar os livros que a gente gosta de ler e que não são considerados alta literatura. Não acho que são apenas entretenimento, são realmente palavras fortes o bastante para mudar visões de vida, mudar concepções, e o Tolkien faz isso de uma maneira magistral e provavelmente é por isso que ele é o meu autor favorito e talvez por isso que eu tenho aqui, como eu disse, 10%, 1/10 da minha estante só com livros dele. E para quem ainda acha que uma literatura fantástica é coisa de criança, eu convido a realmente entender melhor essa história, as histórias do Tolkien, entender melhor a história do Tolkien, porque ainda que seja através de uma ficção fantástica, de seres de outro mundo ou de seres que não existem, você ter aqueles valores traduzidos, por exemplo, na história de uma das criaturas mais fracas daquele universo ser a única que teve coragem de enfrentar o mundo inteiro para fazer aquilo que é certo, se você não consegue enxergar nisso uma inspiração para o seu dia a dia, para realmente enfrentar os seus próprios dragões, talvez o problema não esteja na literatura fantástica, mas sim em você e na sua percepção de mundo, que talvez valha a pena ser um pouco mais expandida e não ficar com preconceitos de que apenas literatura de não ficção que trazem ensinamentos bons e que podem mudar a sua vida. Então, tentando ainda manter esse paralelo com a medicina, se algo tão poderoso assim não pode ser chamado de remédio, sinceramente eu não sei mais o que pode. Talvez a dipirona contra a virose. Cuidado! A época de virose está chegando. E às vezes as pessoas me param na rua e me perguntam assim: doutor, você já leu todos os livros do Tolkien? E eu respondo: mentira, não respondo nada porque nem na rua eu saio, gente. Só saio de casa para trabalhar e pescar e já volto correndo para ficar aqui escrevendo e lendo. Mas se alguém realmente me perguntasse isso, eu responderia que não. Eu nunca li tudo do Tolkien e provavelmente eu nunca vou ler tudo do Tolkien. Mesmo os livros que eu tenho dele aqui em casa, eu ainda não li todos. E me traz um certo conforto sempre saber que ainda tem alguma coisa do Tolkien para ler. Então, tem alguns livros aqui que estão na minha lista já há vários anos e que talvez permaneçam, por assim dizer, porque eu tenho essa mania de não querer que as coisas acabem. Particularmente quando eu tô jogando algum jogo muito bom, por exemplo, no PlayStation, se ele tá muito legal, muito divertido, eu procuro não terminar ele, sempre deixo ali um finalzinho, porque é reconfortante saber que eu posso voltar para aquele universo, que ainda tem alguma coisa para fazer ou alguma coisa para conhecer nele. Mas, Sephiroth, eu vou voltar, hein? Pode esperar. Bom, mas sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, de modo geral, aqui a minha estante, com todos os livros que eu tenho do Tolkien, como eu falei, acho que são 42, 43, e logo em seguida eu vou mostrar um por um, com detalhes sobre a obra, uma breve sinopse sobre elas, os detalhes de cada uma das edições. Então, prepara a pipoca, porque vai ser um vídeo longo, mas para quem é um fã incondicional de Tolkien, ou então um colecionador compulsivo por livros, eu tenho certeza que vai gostar. Então fica até o final, porque tem bastante livro aí pra gente poder conversar hoje. Então vamos aqui para minha coleção do Tolkien, começando rapidamente, depois eu vou entrar em detalhes em cada uma delas com vocês, mas temos aqui o Hobbit na versão anotada, o Hobbit e o Silmarillion da edição da Nerd Books, temos aqui o Barbárvore, junto com o Pippin e com o Merry. Temos aqui as edições clássicas da Martins Claret do Senhor dos Anéis, dividido em 3 volumes. Tenho aqui um diorama, né, um book nook da Dona Fátima, lá de São José. Eu vou colocar o contato dela aqui para vocês. Mas olha só o trabalho bem feito dela. Olha os detalhes dessa luta aqui do Balrog com o Gandalf. Eu vou colocar já um vídeo disso aqui iluminado sem as outras luzes ligadas. Temos aqui o Aragorn e o Frodo defendendo essas edições em capa dura da HarperCollins, essa preta com detalhes em dourado e essa daqui ilustrada e mais recente. Aqui eu tenho outro book nook da Dona Fátima, esse aqui dos Argonauts, também super emblemáticos do filme do Senhor dos Anéis. Aqui os Filhos de Húrin, a Queda de Númenor, a Queda de Gondolin, Beren e Lúthien, Os Contos Inacabados e O Senhor Boaventura, que é um livro infantil que eu vou detalhar já já para vocês verem. Natureza Terra-média, os 12 volumes da história da Terra-média, um volume único, né, do Senhor dos Anéis, também pela Martins Claret, aqui alguns outros funkos.
Tem esses 3 livros infantis do Tolkien, que eu vou desmembrar um por um aqui para vocês poderem entender. Essa versão surradíssima e antiga do RPG do Senhor dos Anéis. As Cartas do Papai Noel, escrito pelo Tolkien. O Atlas da Terra-média. A Árvore e a Folha, as Cartas de Tolkien, a biografia do Tolkien e também essa Batalha de Maldon e o Regresso de Borthnoth. Tenho aqui o Gandalf, tenho aqui o Gimli e a grande coroa da minha coleção, que é essa edição do Senhor dos Anéis comemorativa de 70 anos. E aqui tem os meus livros, ficam do lado aqui, para quem sabe atrair um pouco da genialidade do Tolkien para as minhas obras literárias. Então esse aqui é o meu cantinho do Tolkien, e eu vou desmembrar um pouquinho mais sobre ele agora para vocês. E aqui para vocês verem como fica somente com a iluminação dos Booknox, ver como o trabalho da Ana Fátima é incrível. Se liga aqui nessa iluminação da luta do Balrog com Gandalf. Realmente algo incrível. E aqui para dar um pouquinho mais de luz para essa coleção tão bonita que eu guardo com tanto carinho aqui em casa. Bom, primeiramente nós temos aqui o Hobbit em sua versão comentada da HarperCollins, lançado em 2022. Particularmente, eu não vejo esse livro aqui apenas como um livro com comentários, como a capa sugere, mas sim um material quase didático sobre o Tolkien e sobre o Hobbit. O livro já começa com uma breve biografia do Tolkien e fala alguns detalhes dos bastidores sobre o lançamento dele, sobre o projeto inicial do Hobbit, desde a sua concepção até como ele ficou famoso no mundo inteiro. E no decorrer do livro, nós temos a história em si na parte central e nós temos aqui os comentários aqui na lateral, igual Bíblia de Estudo, para quem tem alguma é praticamente a mesma pegada. E também tem várias anotações aqui, tanto do próprio Tolkien quanto do autor desse livro, que é um grande pesquisador de Tolkien. Como você pode ver, aqui tem a história do Hobbit, com várias ilustrações, e essas ilustrações são todas do Tolkien, quanto também de alguns outros ilustradores famosos da literatura do Tolkien. E é realmente incrível, uma imersão absurda um livro desses aqui. E fora o cuidado da própria diagramação, né? Tem uma guarda aqui muito bonita, tem um fitilho. Eu particularmente gosto bastante de fitilhos nos livros. Tem a capa dura, é um livro bem grande, então tem que ter espaço para poder ter ele na sua coleção. A capa também muito bonita, né? Inclusive algumas das ilustrações aqui estão até em papel fotográfico, coloridos, feitos pelo próprio Tolkien. Inclusive tem aqui algumas capas clássicas do Hobbit feito por ele. Então, olha, é um material para mim que é mais do que para coleção, é um material de estudo, porque retrata bem todo o processo criativo que o Tolkien tem para o Hobbit, né, que foi o seu primeiro grande sucesso. Então, é um material de estudo, um material de coleção. Para quem é fã do Tolkien, eu acho indispensável, fora que, independente se gosta do Tolkien ou não, é um material gráfico muito bonito, muito bem feito. Parabéns para HarperCollins, eu adoro esse livro aqui. Em seguida eu tenho essa outra versão aqui do Hobbit, também da HarperCollins, mas lançado em 2023, numa edição especial da Nerd Store, em capa dura e com uma capa vermelha em tecido, que eu acho linda, gente. Apesar de ter aquela versão comentada que eu mostrei anteriormente, eu gosto de ter uma versão mais simples para quando eu quero fazer uma leitura rápida, ou quando eu quero passar os olhos, relembrar algum trecho, porque quando eu pego a versão comentada, eu fico sempre tentado a ler as notas de rodapé. Eu não sei vocês, mas para mim é absolutamente inconcebível passar uma página sem ler tudo que está nela, inclusive as notas de rodapé, que aqui a gente praticamente não tem bem menos do que na versão comentada. Fora que essa versão aqui também tem várias ilustrações feitas pelo próprio Tolkien, algumas inclusive coloridas, e claro, também tem o tradicional mapa aqui na guarda, né? Que não pode faltar em qualquer obra de fantasia, muito menos numa obra do Tolkien. E em seguida, da mesma coleção da Nerd Store, eu tenho essa versão aqui do Silmarillion, também em capa dura, em tecido. Eu acho muito bonita essa edição, que é uma edição, na verdade, mais simples, né? Tirando essa ilustração que tem aqui logo na guarda, praticamente não tem mais nenhuma ilustração nesse livro.
Ele tem alguns poucos modelos e diagramas que ajudam a explicar um pouco melhor sobre essa história do Silmarillion, que funciona como se fosse um Gênesis dessa Bíblia que é a obra do Tolkien, né? Que eu confesso é uma obra bastante densa, não é uma obra para todo mundo, realmente é para quem quer se aprofundar mais na história do Senhor dos Anéis, para quem quer conhecer melhor toda a obra do Tolkien. E o que eu gosto mais dessa versão aqui especificamente é que ela tem logo aqui no começo uma carta que o Tolkien enviou pro editor dele na época, que também era da HarperCollins, explicando a importância de lançar o Silmarillion junto com o Senhor dos Anéis, coisa que a gente sabe que infelizmente nunca aconteceu, mas aqui nessa carta ele explica como uma obra é importante para outra, né, para poder complementar, para que as pessoas possam de fato entender. E apesar desse desejo dele ter ficado na história, acaba que ler essa carta do Tolkien para o editor dele, ver a preocupação que ele tinha com o público, com o pessoal que ia acabar tendo contato com a obra dele, é bastante interessante, bastante inspirador para mim como autor, ver um cara como ele, né? Uma pessoa como ele, um artista como ele, tendo essa preocupação com o público. Então é uma edição simples, porém muito bem feita do Silmarillion, que eu gosto bastante. Recomendo para todo mundo, acho que é uma obra indispensável para qualquer fã de Tolkien. E falando sobre O Senhor dos Anéis, no vídeo que eu tenho aqui mais antigo, que eu mostro a edição de 70 anos que eu tenho do Senhor dos Anéis, eu comento que em algum momento eu acabei perdendo as minhas primeiras edições, que era da Martins Fontes. Lamento lá que em alguma mudança eu acabei perdendo esses livros, mas pouquíssimo tempo depois desse vídeo, por uma enorme felicidade, eu acabei encontrando essa edição em um sebo aqui da minha cidade, com um preço digno e também numa condição bem boa, então não tive como deixar passar essa oportunidade. Então isso é só mais um exemplo que você pode encontrar coisas boas no sebo, e não apenas uma rinite alérgica com o tanto de pó que tem lá. Então eu apresento para vocês a famigerada versão da Martins Fontes do Senhor dos Anéis, divididas em 3 volumes, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, todas lançadas no ano de 2000. Essas edições aqui têm algumas particularidades, a começar pela tradução, porque ela não tem a mesma tradutora das edições atuais da HarperCollins, né? Isso aqui foi feita pela Lenita Maria Rimoli Esteves, e eu particularmente gosto mais dessa tradução aqui do que da tradução atual. E particularmente, apesar de gostar mais dessa tradução, confesso que quando eu consegui recuperar, né, essas edições, encontrei algumas versões dela no sebo e trouxe aqui para casa, eu fiquei um pouquinho decepcionado por ser tão pego assim pela nostalgia. A capa delas é algo fantástico, algo emblemático, assim, para mim não tem nenhuma capa que são tão bonitas quanto as desse livro, porém, esse papel branco me incomoda muito. Eu acho a diagramação desse livro mais ou menos podia ser melhor, e também tem pouquíssimo material de apoio, né? A gente sabe que o Senhor dos Anéis, o material de apoio muitas vezes faz falta por conta de toda a densidade do material da obra em si. Então, assim, creio que elas ainda valem a pena pelo valor da coleção. Eu particularmente não abro mão delas de forma nenhuma da minha coleção. Foi através delas que eu conheci esse universo fantástico do Tolkien. Então, para mim tem um valor inestimável que me faz nem pensar em abrir mão delas de novo ou de alguma forma perder. Mas confesso que elas não são a minha primeira opção para releitura nos dias de hoje, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês qual que é a minha favorita. Em seguida eu também tenho uma versão mais recente de O Senhor dos Anéis, lançada pela HarperCollins em 2022, com a polêmica tradução de Ronald Kirmse. Essa tradução vem com a premissa de ser mais fiel ao texto original do Tolkien. Inclusive, reza a lenda que foi até feito um estudo sobre um certo modelo que o Tolkien deixou para que o texto dele fosse traduzido em outras línguas. Porém, assim, para mim nenhum guia, nenhuma justificativa vai me tirar a estranheza de ler orc ao invés de orc. Eu particularmente prefiro a tradução, como eu já disse,
antiga da Martin Claret, mas sem dúvidas o trabalho desse livro aqui, o trabalho gráfico dele, é muito bom, é muito interessante, é em capa dura. A gente pode ver aqui que tem os detalhes em hot stamp em dourado, tem também o alto relevo na parte das inscrições em forma de runa, tem aqui na lombada também vários detalhes, tem fitilho e também tem nessa versão os poemas antigos, aliás, os poemas originais em inglês, para quem gosta de tentar ler eles de forma ritmada, tentando imaginar como que era isso daqui originalmente na cabeça do Tolkien. E claro que nas guardas não podem faltar os mapas da Terra-média. Né? Tem algumas pouquíssimas ilustrações nesse livro, que também é dividido em 3 edições, né? A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Pode ver um aqui mais bonito do que o outro. Olha isso daqui, cara. Isso aqui é coisa linda demais. E, claro, além dos livros, que são muito bonitos, a gente também tem um box aqui, com alguns detalhes aqui, ó, dos anéis, também hot stamp. Aqui do outro lado também. Então, eu acho muito bonita essa edição toda em preto, com dourado, do Senhor dos Anéis. E, particularmente, apesar de não gostar da tradução usada nesses livros aqui, ele é em papel amarelado, tem fitilho, a diagramação é muito boa, então eu particularmente gosto mais de ler nessas edições do que naquelas edições antigas da Martin Claret. E com essas edições aqui, eu particularmente já me dava por satisfeito, né? Tendo essa edição e também aquela edição que eu mostrei anteriormente da Martin Claret, que para mim pega muito pela nostalgia, então eu já me dava por satisfeito com os livros que eu tinha do Senhor dos Anéis, até que a bendita da HarperCollins resolveu lançar essa edição aqui, a versão ilustrada do Senhor dos Anéis, toda ilustrada pelo Alan Lee. E quando eu vi essa edição, eu particularmente fiquei maluco. Não teve como não querer. Apesar de ter ficado apaixonado por essa edição, eu prometi para mim mesmo que eu não ia comprar, que eu não precisava dessa edição, porque eu já tinha aquelas outras que eu mostrei. Mas, apesar de jurar para mim mesmo que não iria comprá-las, eu não podia prometer para mim mesmo que não pediria elas para minha esposa. E foi isso que eu fiz. Pedi de presente, e como eu sou o melhor marido que ela tem, tá aqui as edições ilustradas do Senhor dos Anéis, feita pelo Alan Lee. Além, claro, né, das capas, que são muito bonitas, são muito bem feitas, com cenas emblemáticas também da história. A gente também tem um box todo ilustrado em todas as faces dele, ó, também com hot stamp em dourado, muito bem feito. E eu juro que essa edição aqui, gente, ela é ainda mais bonita pessoalmente do que pelo vídeo. É uma coisa linda essas edições, certamente feitas de fãs para fãs. Aqui a gente tem o mapa, né, que não pode deixar de ter, e a gente tem, em média, 20 ilustrações em cada um desses livros. Algumas em preto e branco, mas a grande maioria delas feitas coloridas, né? Todas feitas pelo Alan Lee. Acho que talvez eu tenha visto uma ou outra aqui do Tolkien, mas na grande maioria pelo Alan Lee, que traz realmente uma imersão muito grande durante a leitura, né? Eu particularmente gosto muito de livros com ilustrações. Eu acho que ajuda a ambientar bem, ainda mais quando é um mundo tão fantástico, tão rico de detalhes. E para quem não conhece o Alan Lee, ele é o maior ilustrador de Tolkien, né? Acho que de todos os tempos. Inclusive várias das artes do Alan Lee foram usadas como referência para o que a gente conhece dos filmes do Senhor dos Anéis. Por isso que as artes dele é tão familiar para a gente quando estamos lendo os livros ilustrados do Tolkien. Então, gente, olha, isso aqui para mim também é algo absolutamente imperdível para quem é fã de O Senhor dos Anéis e para quem gosta de uma obra de arte tão bem ilustrada quanto essa. Em seguida tem aqui Os Filhos de Húrin, que eu não sei porque não é um livro tão famoso assim do Tolkien, mas para mim é um dos melhores. Ele é um livro mais para uma pegada Dark Fantasy. Se passa no mesmo universo, né, da Terra-média, do Senhor dos Anéis. Não exatamente na Terra-média, mas enfim. Se passa durante a Primeira Era, no mesmo universo do Tolkien, então se passa bem antes do Senhor dos Anéis. E conta a história do Húrin, que tem 2 filhos,
a Nienor e também o Túrin, que inclusive é um dos maiores guerreiros humanos durante a Primeira Era. E é um livro bem trágico, com um final assim bem forte. É um livro mais denso no sentido de violência do que em comparação aos outros. E esse livro aqui também é totalmente ilustrado pelo Alan Lee. A vantagem, né, de não conhecer muito desse livro é que as gravuras, né, as ilustrações do Alan Lee, eu particularmente não conhecia praticamente nenhuma das que tem aqui nesse livro. A gente geralmente conhece bem as ilustrações famosas, né, que tem no livro do Senhor dos Anéis, do Hobbit, mas desse daqui eu particularmente não conhecia nenhuma e, cara, é uma mais bonita do que a outra, né? Esse livro aqui é muito bonito, é muito bem escrito, também é da HarperCollins, lançado em 2020, com todo o trabalho que eles fizeram nessa coleção como um todo, né? Capa dura, os detalhes, o fitilho. Então, para mim é um item bem indispensável para colecionador e para fãs do Tolkien. Se você não conhece esse livro, vale muito a pena ler. É um livro pequeno comparado, né, com os livros do Tolkien, e é uma história realmente magnífica. Vale a pena, nem que seja standalone, você nem precisa conhecer muito do universo do Tolkien para gostar desse livro. E em seguida, eu tenho aqui também A Queda de Númenor, que já é um pouco mais famoso por conta daquele desastre maldito dos Anéis de Poder, o qual eu particularmente me recuso a falar, mas se você gosta, sabe que está errado. E esse livro aqui conta justamente sobre os Númenóreanos e sobre como houve a queda da Ilha de Númenor. Também é da HarperCollins, da mesma coleção, então os mesmos detalhes, né, capa dura, ilustração do Alan Lee, que dispensa comentários. E essa história aqui ela é muito legal, ela funciona praticamente como um prequel do Senhor dos Anéis, porque os acontecimentos aqui vão impactar diretamente no que a gente conhece dos livros e dos filmes. Então é uma leitura muito agradável para quem já conhece a história do Senhor dos Anéis. A gente tem alguns personagens aqui conhecidos, não do núcleo principal do Senhor dos Anéis, mas a gente tem aqui os antepassados do Aragorn, por exemplo, que vão acabar fazendo toda a história do Senhor dos Anéis se mover, né, na guerra contra o Sauron. Então, é um livro muito bom, muito legal. Não acho que seja um livro para colecionador ou para grandes fãs. Realmente é uma história muito boa. Conta basicamente a história dos Homens de Númenor, que são homens que eles têm uma bênção especial por terem ajudado os elfos contra o Senhor das Trevas, e por conta disso eles podem viver mais tempo do que os homens normais. Só que chega um momento que o homem, né, ganancioso, para ele viver bastante tempo acaba não sendo suficiente, eles resolvem ir atrás da imortalidade. Para isso eles decidem invadir uma região, como se fosse um céu, né? Uma região proibida para os anjos, dessa mitologia aqui do Tolkien, e eles acabam sendo punidos por conta disso. É um livro muito legal, muito bonito. Eu recomendo para todo mundo que gosta das obras do Tolkien. Também é uma obra absolutamente imperdível para qualquer coleção de Tolkien. E falando de quedas, também temos aqui A Queda de Gondolin. Esse daqui eu ainda não li, tá na lista aí interminável de leituras futuras, mas aqui conta a história da mais gloriosa cidade élfica da Primeira Era, que assim como Rivendell, né, assim como Valfenda, ela fica numa localização secreta, mas, pelo que eu vi, por conta de uma traição, a localização dela acaba sendo revelada pro Morgoth, que é o Senhor das Trevas, e ele acaba lançando um ataque devastador sobre essa cidade. Eu particularmente nem sei dizer porque eu ainda não li esse livro, né, tenho bastante interesse, provavelmente ele vai estar na lista aí para 2026, eu fico feliz de nunca ter visto essas ilustrações, porque eu sei que vão me surpreender bastante com tudo que eu vou ver nesse livro aqui. Para mim é muito legal saber que ainda tem alguma coisa do Tolkien para ler, por isso tenho talvez aí sempre a mania de deixar alguma coisa do Tolkien para trás, sempre na esperança de ter alguma coisa ainda para me surpreender. E falando em surpresas e coisas bonitas, tenho aqui a minha edição de Beren e Luthien. Esse livro aqui também é ilustrado pelo Alan Lee, também faz parte da mesma coleção, então os detalhes que eu já citei anteriormente também estão presentes aqui.
E essa daqui é uma história muito bonita, acho que talvez a história mais bonita que o Tolkien já escreveu, que conta a história do amor entre um humano e uma princesa élfica, bem similar, né, ao que a gente vê sobre o Aragorn e a Arryn no Senhor dos Anéis. Porém, aqui, o sogro do Beren, né, ele é bem pior do que o pai da Arryn. Ele acaba dando uma missão praticamente impossível pro Beren para poder se casar com a filha dele, que é recuperar uma das Silmarils, né, uma das joias que estão na coroa justamente do Morgoth. E acaba que esse casal empreende uma jornada muito desafiadora para conseguir recuperar essa joia e poder viver o amor deles. Então, é uma história que tem bastante aventura, tem bastante romance, tem bastante tragédia, é um novelão isso daqui. E muito bonito. E para quem conhece, né, um pouco da biografia do Tolkien, sabe que algumas das cenas que tem aqui, principalmente, né, uma das cenas mais famosas, que é a Lúthien dançando pro Beren, foi inspirado justamente na Edith, que é a esposa do Tolkien, dançando para ele. Ele se inspirou naquilo e quis trazer isso para a obra dele. Então, com certeza, muito desse livro aqui é uma inspiração bem pessoal, bem profunda do Tolkien. Então não tem como não gostar desse livro aqui. Inclusive, para quem não sabe, na lápide do Tolkien e da esposa dele está justamente o nome de Beren e Lúthien. Porque provavelmente, né, eles se viam nesses personagens. Então essa história aqui, além de muito bonita, ela tem um significado muito profundo para o Tolkien. E para quem é fã, não pode deixar de ler e de ter isso daqui na coleção. Em seguida eu tenho aqui Os Contos Inacabados, também nessa mesma edição da HarperCollins, muito bonita capa, muito bem feito. Esse daqui faz parte dos livros que eu ainda não li, mas pelo que eu sei deste livro, ele aprofunda bastante as histórias de alguns personagens que a gente conhece bem, o Gandalf, Galadriel, o Aragorn, e também aprofunda muito da história da Terra-média e também de Númenor. Como o próprio nome diz, né, são contos. E aqui nos contos, entre eles, né, que são divididos aqui entre as 4 eras, inclusive entre os contos contidos aqui nesse livro, esses contos inacabados, tá o conto da Caçada ao Sméagol, que reza a lenda vai ser o próximo filme do Peter Jackson, né, o mesmo produtor e diretor dos filmes do Senhor dos Anéis, que é baseado num conto desse livro aqui. Também ainda não li, está na minha lista interminável e espero poder ler em breve. Tem poucas ilustrações desse livro aqui, né? A guarda é clássica, obviamente, mas não tem as ilustrações do Alan Lee. Não posso opinar sobre esse livro, mas sendo Tolkien, sendo Terra-média, dificilmente eu não vou gostar. E falando da Terra-média, o próximo livro aqui é A Natureza da Terra-média, que não foi escrita pelo Tolkien, mas traz um grande aprofundamento de todo o world building da Terra-média, chegando a ser quase um livro didático isso daqui. É um livro basicamente de ciência, geografia, biologia do mundo do Tolkien. Eu vejo esse livro aqui como um livro realmente de estudo, tá? É um livro que, não vou dizer que é algo imperdível, não. Para colecionador, sem dúvidas porque realmente é um livro bem diagramado, muito bem feito, cheio de detalhes, assim, mas chega a ser quase absurda a quantidade de detalhes que esse livro traz sobre a Terra-média, né? Você pode ver aqui que tem esquemas de passagem de tempo, de medidas. Assim, é um absurdo o tanto de informação que tem nesse livro. Eu acho que é um dos livros que mais aprofundam o world building como um todo da Terra-média. Então, se você é um colecionador nerdão ou empolgado, assim como eu, é um livro que talvez valha a pena ter na sua coleção, sim, mas saiba que é uma leitura muito densa, muito desgastante. Eu acabei largando esse livro aqui na metade, porque particularmente eu não vi muita necessidade de ler para entender tudo o que eu queria, porém gosto de ter ele aqui na minha coleção. Também a edição da HarperCollins, muito bem feita. Não é um livro difícil de achar em promoção na Amazon, direto ele está em promoção. Inclusive, todos esses livros aqui eu estou colocando o link aqui nessa publicação. E saindo um pouco da HarperCollins, eu tenho aqui esse livro do Senhor dos Anéis em RPG. Esse livro aqui, apesar de ser um sistema muito ruim, feito pela Devir, acho que é Devir mesmo isso, Devir, eu tenho um apego muito grande com esse livro, que ele está um pouquinho judiado já, mas eu tenho um apego muito grande por ele, porque
Conforme eu contei antes, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, numa siderúrgica aqui de Pindamonhangaba, na cidade aqui do lado. Trabalhava como menor aprendiz em mecânica de usinagem. E sim, eu sou formado em mecânica, antes de fazer medicina. E acaba que esse livro aqui foi comprado com o meu primeiro salário. Então foi a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro salário lá no longínquo ano de 2004. E, assim, não tem como não gostar desse livro, apesar de, repito, é um sistema muito ruim de RPG. Aqui ele entra em vários detalhes, né, de raças, de localizações da Terra-média, traz bastante do background de personagens importantes, então é um livro base de RPG, assim como N livros que o pessoal deve conhecer. Mas o sistema em si que a Devir desenvolveu para esse jogo, ele é muito ruim. Eu particularmente joguei 2 jogos nesse sistema aqui, um como jogador e outro como mestre, e eu achei muito chato, ele é muito desgastante. Eu sei que tem outros livros de RPG do Senhor dos Anéis que eu espero que sejam melhores. Eu particularmente não tive a oportunidade de jogar outros, mas esse daqui, eu recomendo esse livro apenas por coleção, porque o sistema realmente é muito ruim. Não vale muito a pena não, mas o livro em si é muito bonito. Para colecionador, vale a pena. E nessa época de Natal, esse vídeo aqui está sendo gravado no final de novembro de 2025, trago para vocês aqui as cartas do Papai Noel do Tolkien. Para quem não sabe, o Tolkien era um grande autor infanto-juvenil, né? Até mesmo livros infantis que eu vou mostrar mais para frente. E esse livro aqui, na verdade, é um compilado de cartas que o Tolkien escreveu se passando pelo Papai Noel desde 1920 até 1943. Isso aqui começou como uma brincadeira que ele fez para os filhos dele, como se fosse o Papai Noel respondendo cartas, ou então mandando cartas para eles, falando sobre as aventuras do bom velhinho lá no Polo Norte, fala um pouco sobre a logística e a dificuldade de levar os brinquedos para as crianças do mundo inteiro, fala sobre perrengues com nevascas e tudo mais. Então, assim, é um livro voltado para o público infantil, bastante divertido, muito bem diagramado, muito bem ilustrado. Comprei, obviamente, né, não só pela coleção, mas também para as minhas filhas. Eu acho que é uma excelente porta de entrada para apresentar alguma coisa do Tolkien para crianças. E nesse clima natalino, gente, é bonito demais ver essas histórias, ver essas ilustrações que são do próprio Tolkien. Então, também para coleção ou para quem tem criança pequena em casa e quer já ir introduzindo as obras do Tolkien para os seus filhos, vale muito a pena. Também não é um livro difícil de achar, não. E para coleção, ele é muito bonito e muito bem feito. Falando de livros infantis do Tolkien, eu tenho essas edições pockets desses 3 livros aqui: Mestre Guios da Aldeia, O Ferreiro do Bosque Maior e Roverando. São bem pequenininhos, né? Também minha mão é bem grande, eu tenho quase 1,90 m, mas de fato são livros bem pequenos e são livros focados realmente para o público infantil. Mas Tolkien é Tolkien, né, gente? Obviamente tem várias mensagens aqui que servem para qualquer idade. Esse livro, começando aqui pelo Mestre Guios da Aldeia, ele é uma novela, né, bem pequenininho, e é bem divertida. Conta a história de um herói improvável que era um fazendeiro, né, o Giles, sei lá como fala o nome dele, e ele se torna um herói por acaso quando ele, sem querer, espanta um monstro da vila dele. Só que ele acaba espantando meio que sem querer, né? Não era bem a intenção dele, só que por conta disso, a vila começa a ver ele como um herói. Então, quando chega um monstro maior, todo mundo conta que ele vai repetir o feito dele e espantar esse outro monstro também. Só que ele não é um herói, ele é só um fazendeiro meio preguiçoso, meio de saco cheio de tudo, e cai no colo dele essa responsabilidade. Apesar de ser, né, para o público infantil, é um livro um pouquinho mais denso, então eu acho que vale a pena para crianças um pouco maiores, mas também é uma excelente porta de entrada aí para a obra do Tolkien, para as suas crianças, assim como eu comprei para as minhas. Em seguida, tem aqui O Ferreiro do Bosque Maior. Esse livro aqui, realmente, né, ele já é um pouco mais infantilizado, tem uma prosa mais poética e tem até uma pegada mais fabulesca. Esse livro aqui me lembrou muito de Fantastes, do George MacDonald, que é basicamente, né, um conto de fadas. E aqui nesse livro a gente tem a história de um ferreiro
que acaba engolindo um artefato mágico e por conta disso ele acaba desenvolvendo o poder de viajar entre os mundos, né? O mundo dos homens e também o mundo das fadas. E acaba que chega um certo momento que ele tem que passar essa dádiva, esse poder para uma outra pessoa e ele fica justamente dividido e se deve fazer isso ou não, para quem que ele vai fazer. Então é uma história bem bonita que fala sobre responsabilidade, que fala sobre sonhos. Para as crianças realmente também é uma porta bem interessante para começar na literatura do Tolkien. E por fim, O Roverando. Esse daqui eu não li ainda, mas o que me chamou atenção para querer comprar esse livro é que o Tolkien escreveu O Roverando pro filho dele na intenção de tentar consolar o filho pela perda de um brinquedo que ele gostava muito. Parece que ele tinha um brinquedo, esqueci agora o que era ele, mas acabou se perdendo e o Tolkien escreveu essa história aqui como se esse brinquedo fosse o personagem desse livro. E meio que conta o porquê que esse brinquedo sumiu, né? Que na verdade ele não teria sido perdido, mas sim que ele saiu numa aventura. Então, poxa, cara, é uma criatividade, né? O Tolkien ele tinha uma facilidade em desenvolver histórias, em criar histórias, que é realmente inspirador. Pensa bem, né? Trazer algumas páginas, trazer uma história aqui, ó, bem, o livro é pocket, mas mais de 150 páginas de um livro pocket, não é pouca coisa, é uma novela, só pra tirar a tristeza do filho dele pela perda de um brinquedo. Então é uma criatividade inspiradora e que não tem como a gente não admirar. Então se você tem filhos pequenos assim como eu e quer apresentar o Tolkien, talvez essa coleção aqui seja bastante interessante como uma porta de entrada para o Tolkien. E encerrando aqui os livros que eu tenho infantis do Tolkien, tem aqui O Senhor Boaventura, que já tem uma pegada mais parecida com o que a gente tem hoje de livros infantis, né? É um livro inteiro escrito e ilustrado pelo Tolkien, que conta a história do Senhor Boaventura, que é um sujeito bondoso, um sujeito gentil, porém muito atrapalhado, que resolve comprar um carro, sendo que ele é muito mau motorista e acaba criando um monte de confusão. É um livro que talvez seja até mais fácil de começar a apresentar para as crianças menores, porque ele tem pequenas caixas de texto junto com ilustrações, então com certeza chama mais a atenção da criançada. Apesar da história ser simples, ser uma história mais focada para o público infantil, não deixa de ser uma obra do Tolkien, não deixa de ser um texto do Tolkien, né? Então, muito bem escrito, muito bem desenvolvidos os personagens e, no caso do Senhor Boaventura, também muito divertido. Acho que vale bastante a pena também se você quer ter esse livro aqui para completar a coleção ou para apresentar para crianças menores uma boa literatura e não um mundo de porcaria que a gente tem hoje em dia aí, infelizmente. Em seguida eu tenho aqui a coleção completa da História da Terra-média, composta de 12 volumes. Nem sei se vai caber todos aqui na câmera, mas vamos tentar fazer caber aqui. E esses livros especificamente, pessoal, vou falar para vocês. Eu acho realmente que só vale a pena para quem é pesquisador, colecionador ou realmente um fã muito grande de Tolkien. Eu vou explicar por quê. Apesar desses livros terem aqui umas capas muito animais, muito bem feitas mesmo, eles são livros mais focados em trazer detalhes sobre a produção das obras do Tolkien, porque ele é repleto de rascunhos sobre a Terra-média, rascunhos sobre alguns personagens, algumas coisas que iriam se transformar no que a gente tem hoje, como a obra do Senhor dos Anéis, o Silmarillion, e também até algumas versões alternativas e alguns capítulos descartados do que a gente tem hoje das obras do Tolkien. São livros de capa dura, muito bem feitos, muito bonitos. A gente vê realmente um esmero enorme nessa obra aqui, né? Todos com alguns detalhes diferentes, sumário bem feito, uma tradução também bem interessante, mas assim, é um pouco complicado, é um pouco confuso, apesar de ele dividir realmente, né, em eras ou então em alguns acontecimentos específicos, ainda assim não é uma história propriamente dita. São vários textos, vários rascunhos que o Tolkien deixou, acredito que o filho dele
acabou encontrando e pegou aquilo para ou farmar mais dinheiro ou então também trazer pra gente alguns detalhes a mais sobre essas histórias que a gente tanto ama. Eu particularmente só li o primeiro e o segundo volume dessa coleção aqui, e a sensação é basicamente de você conhecer a cozinha do seu restaurante favorito, entendeu? São detalhes que talvez sejam bem descartáveis sobre a confecção dessas histórias, sobre o processo de criação do Tolkien. Tem algumas coisas que são bem diferentes do que a gente está acostumado, então isso causa bastante estranheza. Porém, como eu falei, para quem é fã mais hardcore, para quem é um pesquisador, um colecionador, isso daqui realmente tem um valor enorme para qualquer pesquisador ou colecionador de Senhor dos Anéis. São detalhes, são informações que eu não vou dizer que são imprescindíveis, mas para quem é fã, qualquer coisa que a gente consegue ter a mais para ler do Tolkien vale muito a pena. Mas por não ser algo absolutamente indispensável, com certeza vale a pena esperar uma boa promoção para caso você queira ter aí na tua casa. Ainda não está muito barato, porque são livros, né, muito bem feitos, todos aqui nessa mesma coleção da HarperCollins, na pegada de ter detalhes de alto relevo na capa, de fitilho, várias ilustrações dentro do livro, a diagramação muito bem feita, papel amarelado. Então, assim, compre por sua conta e risco, mas sinceramente não é algo imperdível, mesmo para quem é bastante fã do Tolkien. Vale a pena esperar aqui uma promoção. E se você quer consumir alguma coisa do Tolkien, apesar disso aqui não ser muito recomendado, particularmente, ler isso aqui é infinitamente melhor do que assistir aquela porcaria dos Anéis de Poder. E ainda, para questões de colecionismo puro, eu tenho essa versão aqui em volume único do Senhor dos Anéis, está bem surradinha. Eu acabei comprando num Sebo do Cachorro, que é um grupo de WhatsApp que quase todos os sábados, ou alguns sábados no mês, eles fazem algumas promoções focados em arrecadar dinheiro para a causa animal. E na primeira semana que eu estava participando desse grupo, acabou que achei essa edição aqui, bobeando lá do Senhor dos Anéis. Como eu falei, ela tá bem surradinha, tá bem judiada, porém não tive como deixar passar, estava muito barata e é algo que eu não tinha na minha coleção, tive que pegá-la. Inclusive, se você, nas suas andanças pelos sebos, encontrar alguma versão boa desse livro aqui, por favor me mande, que tenha coragem de pagar pequenas fortunas por uma edição boa dela. De qualquer forma, é a mesma edição da Martin Claret que eu mostrei anteriormente nesse vídeo, inclusive com a mesma tradução, e apesar de ser, né, da mesma linha, eu particularmente achei melhor diagramado, e também as páginas aqui são amareladas. Não sei se amareladas pelo tempo nessa edição que eu tenho, ou se de fato foi produzido com páginas mais amarelas, mas eu acredito que sim. Mas elas são melhor de ler do que de fato aquelas edições separadas que eu mostrei mais cedo. Então, além de ser um livro que particularmente acho mais agradável de ler do que aquelas edições separadas, ela tem essa capa aqui absolutamente icônica do Gandalf. Para mim, acho que é a capa mais bonita de todas as edições, então eu queria uma edição mais nova dela. Por favor, gente, me ajudem a encontrar uma edição digna dessa capa aqui. Eu tenho também aqui o Atlas da Terra-média, que não foi escrito pelo Tolkien, mas foi escrito por essa geógrafa e cartógrafa aqui, a Karen alguma coisa Fonstad. Aqui a gente tem dezenas de mapas bem detalhados da Terra-média e de outros locais de bastante relevância nas diversas eras. Ela divide essas explicações, esses diagramas, em vários mapas, em várias rotas que os personagens fazem nas principais histórias. E também a gente tem aqui até algumas plantas arquitetônicas, reconstruções topográficas, inclusive locais de grandes batalhas. Não acho que isso aqui seja um material também indispensável, isso aqui é para quem de fato é bastante fã, gosta muito das obras do Tolkien, mas de fato lê os livros do Tolkien, né? Principalmente O Senhor dos Anéis, o Silmarillion, com um atlas desse aqui ao lado, aumenta muito a imersão, porque você consegue entender melhor todos os locais por onde os personagens passam, como que funcionava, algumas das construções. Olha aqui o pônei saltitante, né? Super importante pro primeiro livro do Senhor dos Anéis.
Então, não é algo indispensável, mas sim aumenta muito a imersão. E se você, assim como eu, acha que todo livro de fantasia tem que ter um mapa, você imagina ter um atlas inteiro sobre esse universo fantástico. Então, também é um livro que direto ele está em promoção na Amazon. Vale muito, muito a pena para quem gosta do Senhor dos Anéis. Fugindo um pouco do Senhor dos Anéis, eu trago para vocês aqui A Árvore e a Folha do Tolkien. Eu acho esse livro aqui absolutamente fundamental, não só para os fãs do Tolkien, mas para qualquer escritor de fantasia. Porque, na verdade, sim, esse livro aqui são 2 textos que aprofundam bastante sobre a importância da imaginação e da fantasia na vida humana. Além de explorar o processo criativo de um artista e todo o esforço em busca de uma perfeição para sua obra que jamais vai ser alcançada, né? É um livro extremamente inspirador, traz algumas reflexões muito bonitas sobre a vida e sobre a arte de contar histórias. Então, para escritores, especialmente de fantasia, eu acho que é muito importante ler esse livro, porque é quase que uma enorme reflexão do Tolkien sobre o seu próprio ofício. Muito bonito, muito inspirador, vale bastante a pena para colecionadores e escritores, especialmente de fantasia. Tenho aqui também As Cartas de Tolkien, que é um livro bem grande, um livro enorme, com diversas cartas que o Tolkien escreveu ao longo da vida. E é um negócio para mim assim que logo de cara já é bastante inspirador, por quê? Eu demoro por volta de 5 dias para responder uma mensagem de WhatsApp. Então a gente vê tantas cartas do Tolkien compiladas e vê o tanto que ele escrevia de carta além dos próprios livros. Isso aqui por si só já é algo bastante inspirador. Eu ainda não li esse livro, não sei também se vou lê-lo num horizonte muito próximo, porém acho que também é um livro mais focado para pesquisadores, para colecionadores que desejam entender um pouco mais da mente por trás desses livros tão fantásticos que o Tolkien trouxe pra gente. Então aqui tem cartas dele para a esposa, para os filhos, tem carta dele para amigos, para os editores. Então deve ter bastante detalhe aqui bem interessante sobre a vida do Tolkien, os quais eu ainda não li, mas acho que é indispensável sim para qualquer coleção, mas ainda não li. Espero um dia ter a oportunidade de ler as cartas do Tolkien. E para quem quer conhecer mais sobre o Tolkien, nada melhor do que uma biografia. Essa daqui é escrita pelo Humphrey Carpenter. Eu também ainda não li esse livro, na verdade eu comprei ele bastante empolgado logo depois que eu vi o filme do Tolkien, uma cinebiografia dele. Assisti e já quis comprar esse livro, e justamente por conta de ter assistido há pouco tempo, eu estou esperando esquecer um pouco da história. Eu quero ser surpreendido aqui por essa biografia, então, como o filme ainda está muito fresco na minha memória, eu quero me surpreender um pouco mais, dando um tempinho maior para poder ler essa biografia aqui. Mas, das pessoas que leram, de outros colecionadores que eu conheço de Tolkien, fala que é a melhor biografia que tem do Tolkien, então eu estou bastante empolgado para esse livro aqui. Temos algumas fotos aqui do nosso bom velhinho, com seu clássico cachimbo fumando as ervas élficas, né? Vamos acreditar que era isso que ele fumava. E eu também tenho aqui esse livro que é dividido em 2 partes, que é a Batalha de Maldon e o Regresso de Beorthnoth, ou seja lá como se fala isso. Eu ainda não li esse livro, mas pelo que eu vi, ele se trata de uma antiga lenda anglo-saxônica, que é essa Batalha de Maldon, que conta uma batalha sangrenta entre os vikings e os ingleses. E a segunda parte, na verdade, é como se o Tolkien tivesse continuado essa antiga lenda. Então ele traz aqui várias reflexões sobre os horrores da guerra, sobre a glamorização da morte, né, que vários guerreiros fazem nessas batalhas. Então eu acredito que o Tolkien deve ter trazido para cá muito da experiência que ele teve durante a Guerra Mundial que ele participou, trazendo realmente uma visão mais crua e realista sobre a guerra e sobre essa romantização e glamorização da morte que é tão espalhada entre os soldados para talvez criar mais coragem frente à morte iminente. E por fim, e não menos importante, eu tenho o grande Silmaril da minha coleção. É a minha edição de colecionador de 70 anos de O Senhor dos Anéis, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu tenho um vídeo, aliás,
somente sobre esse livro, onde eu entro nos detalhes, mostro tudo sobre ele, mas num vídeo de coleção não dava para não mostrar a minha edição aqui de colecionador, numerada, que para mim é fruto de muito orgulho e também de muito cuidado, né? Aqui a gente tem boa parte das ilustrações que temos na edição ilustrada. Tem algumas que são exclusivas dessa edição aqui de colecionador, então de fato as ilustrações que temos aqui, acredito, algumas, né, delas não tem em nenhuma outra versão do Senhor dos Anéis, fora o cuidado, né, com que ela é feita, né, a diagramação, a qualidade do papel, a qualidade das páginas, os 3 fitilhos, na verdade, para poder ajudar nas demarcações, os glossários, mapas. Então, como eu disse, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui não, porque eu já tenho um vídeo só sobre isso, mas de fato é um item para colecionador e que eu sei que infelizmente veio por um preço impeditivo para muita gente, mas se um dia você tiver a oportunidade de encontrar esse livro aqui por um preço bom, talvez um sebo, talvez alguém que esteja desapegando dele, que eu acho muito difícil, mas é algo que não dá para deixar passar. Essa edição de colecionador de 70 anos do Senhor dos Anéis. Enfim, pessoal, essa é a minha humilde coleção do Tolkien. Eu sei que ainda faltam muitos livros, ainda faltam várias edições, então se você conhece alguma edição que eu não citei aqui, ou algum livro do Tolkien que eu não tenho na minha coleção, por favor, comenta aqui embaixo, se possível já manda um link para que eu possa expandir a minha coleção. Convido vocês também a conhecer os canais parceiros aqui do meu canal, que é o Andrew do Arsenal Books, o Diegão lá da Biblioteca Bruta e também o Rodrigão 1002. Eu recomendo fortemente o canal deles, que tem excelentes conteúdos literários e opiniões realmente sinceras, sem rabo preso, diferente da grande maioria do que a gente tem aí nas book redes. E se você se interessou por algum dos livros que eu apresentei aqui, eu vou estar com os links todos aqui embaixo. Então, se puder comprar pelos links para ajudar o canal, eu agradeço demais. Você não vai pagar nem mais nem menos por isso, mas vai ajudar o canal a se sustentar e continuar trazendo aqui um conteúdo de qualidade duvidosa toda semana e piadas de baixíssimo nível como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!